Olá, turma do quinto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos dar início à nossa aula, mas antes, agradecer ao Senhor por algo que Ele nos tenha proporcionado. Hoje, o meu agradecimento vai por esse maravilhoso dia que Ele nos presenteou. Amém? Vamos iniciar a nossa aula com o caderno 2, tá? E vamos lá para a página de português. Então, nós vamos dar início hoje ao capítulo 3, a aventura que é crescer. Mas nós vamos estar tratando sobre a pontuação, vamos hoje aprender as reticências e os pronomes demonstrativos. Primeiro, nós vamos falar sobre a pontuação. Isso mesmo, as reticências, os 3 pontinhos. Vamos entender um pouquinho mais de como ele é usado, certo? As reticências são muito comuns em falas de personagens. Isso porque elas são um recurso que pode ser utilizado por quem escreve para marcar as suspensões, pausas ou interrupções, provocadas por sentimentos de dúvida, surpresa, timidez, ansiedade ou para trazer movimento ao texto e modificar a melodia daquilo que está sendo dito, ajudando o leitor a entender as oscilações emocionais dos personagens. Vamos ver mais algumas situações do uso dessa pontuação. Vejamos. A gente usa as reticências para marcar uma interrupção na frase. Exemplos. Essa tal pessoa que mexeu na minha mochila. Preciso falar com alguém. Então, observem que as reticências tá logo após a palavra mochila. E que eu interruptei, essa frase e dei continuidade à minha fala, com preciso falar com alguém. Nós também utilizamos as reticências para marcar as interrupções provocadas por sentimentos de quem pronuncia a frase. Exemplos. Desculpe, eu não quis fazer mal a você. Então, houve aí uma interrupção, né? Desculpe, eu não quis falar sobre o assunto e aí eu dei continuidade com a minha fala. Eu não quis fazer mal a você. Também utilizamos as reticências para indicar que a ideia expressa na frase é incompleta e que, portanto, sua continuidade deverá ser imaginada pelo leitor. Exemplos. Agora eu entendi tudo. Mochila aberta, fivela de lado, pegaram algo meu. Então, houve interrupção aí quando a minha fala parou em fivela de lado. Eu poderia estar citando outras coisas, mas aí deixei para que o leitor pudesse fazer a sua interpretação e dei continuidade à minha fala. Por isso, utilizei as reticências. As reticências podem realçar, ou seja, destacar uma palavra ou uma expressão. Exemplos: Pedro, coitado, não sabe o que fazer para recuperar a confiança de Bia. Então, eu destaquei, eu realcei Pedro e realcei coitado, E dei continuidade na minha fala ao dizer que não sabe o que fazer para recuperar a confiança de Bia. Você deve ter reparado que nas situações apresentadas aqui, após as reticências, o texto é reiniciado com letra maiúscula, ou seja, inicia-se uma nova frase, certo? Essa é a forma mais usual de utilizar as reticências. Outras vezes, você verá que, após essa pontuação, a palavra seguinte não é iniciada com letra maiúscula.
Essa escolha depende muito do autor e da intenção dele ao utilizá-la. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei exemplos, porque eu coloquei mais de uma frase em apenas um trecho no qual eu queria repassar para vocês. Então, por isso que foi também utilizado a letra maiúscula após as reticências. Vejamos agora os pronomes, mas nós vamos falar apenas dos pronomes demonstrativos. Isto mesmo, dos pronomes demonstrativos, aquele que eu indico algo. Então, vamos ver? Os pronomes demonstrativos são: primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Lembre-se, os pronomes você e vocês são usados no lugar dos pronomes tu e vós em algumas regiões do Brasil, principalmente a nossa, né, pessoal? Nós sempre utilizamos o você e o vocês no lugar do tu e do vós. Vamos ainda falar dos pronomes. Os pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição de um ser em relação às pessoas do discurso, situando-os no tempo ou no espaço. Os pronomes demonstrativos situam alguém ou algo em relação à pessoa que fala, estou me referindo à primeira pessoa, a pessoa com quem se fala, a segunda pessoa, e a pessoa de quem se fala, na terceira pessoa. Vejamos mais detalhado e vocês entenderão melhor a partir de agora. A pessoa que fala é chamada de primeira pessoa. Eu, quando ela estiver no singular, e nós, quando estiver no plural. A pessoa com quem se fala é chamada de segunda pessoa. Tu, quando ela estiver no singular, e vós, quando ela estiver no plural. A pessoa de quem se fala é chamada de terceira pessoa. Ele ou ela, quando estiver no singular. E eles ou elas, quando estiver no plural. Os pronomes demonstrativos também podem lembrar ao leitor ou ao ouvinte o que já foi dito anteriormente ou que ainda vai ser dito. Exemplos, preste atenção, pessoal. Mãe, mexeram na minha mochila hoje. Qual mochila, filha? Aquela que eu uso todos os dias para ir à escola. O pronome demonstrativo aquela se refere à mochila, já mencionada anteriormente. Alguns desses pronomes podem variar em número, que está relacionado ao singular e ao plural, e gênero, masculino e feminino. E outros não variam, ou seja, são invariáveis. Vejamos agora. Eu fiz uma tabelinha para vocês dos pronomes demonstrativos variáveis, aqueles que podem ser modificados com o singular, com o plural, com o masculino e o feminino. São eles este, esse e aquele, que se refere ao masculino no singular, estes, esses e aqueles, que está relacionado ao masculino no plural. Esta, essa e aquela, que se refere ao feminino no singular. Estas, essas e aquelas estão relacionados ao feminino no plural. Esses são pronomes demonstrativos variáveis, porque eles podem modificar dependendo da frase. Agora nós vamos entender os pronomes demonstrativos invariáveis, aqueles que não identificamos se é no masculino, no feminino, no singular e no plural. São eles: isto, isso e aquilo. Ok, pessoal? Ficou claro? Agora eu trouxe para vocês um exemplo dos pronomes invariáveis.
isto, isso ou aquilo. Observem todo esse exemplo. Observe que há um diálogo entre dois homens, né? Então, isto é uma escada. Observe que a escada ela está distante do rapaz. E o senhor que fala, né, se refere a isto, que é a escada. Isso é uma escada. Então, o senhor já está distante da escada. A escada está bem mais próxima do outro rapaz. E embaixo a gente pode ver, aquilo é uma escada. A escada ela está distante dos dois que estão conversando. Então, pessoal, isto a gente usa quando o objeto, o elemento ou a pessoa ela está próxima de nós, tá? E distante da outra pessoa. Isso a gente fala quando o objeto ou o elemento ou a pessoa está próxima da pessoa que estamos falando. E aquilo, nós falamos, utilizamos o pronome aquilo, quando o objeto ou elemento, a pessoa, ela está distante de nós, de mim e da pessoa que está comigo. Então, para entendermos melhor, isto, quando o objeto está próximo de nós. Isso, quando ele está um pouco distante. E aquilo, quando ele está bem distante de nós. Entenderam, pessoal? Então, os pronomes demonstrativos, eles não são difíceis. Basta a gente memorizarmos, tá? E estar sempre utilizando eles no nosso dia a dia. Vai ficar bem mais fácil. Agora chegou a hora da nossa leitura. Isso mesmo, né? Vamos lá. Há decisões que são muito difíceis, principalmente se envolve algo tão importante como uma amizade. É o que vamos acompanhar na próxima história. Quem mexeu na minha mochila? Quem mexeu na minha mochila? O caderno quase para fora. Fivela de lado. Um jeito assim de coisa jogada. Não deixava dúvidas. Alguém tinha mexido na mochila. Mas quem? Tanta gente na quadra. O barulho da decisão do campeonato da escola. Sua classe na decisão. Tudo tornava mais difícil encontrar quem teria feito aquilo. O bilhete. Onde estava o bilhete? Logo, Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela na segunda aula. Pensou que teria que contar a Duda, mas ele estava lá, jogando. Pensou em gritar: Duda, alguém mexeu na minha mochila e pegou o bilhete. Nem pensar. Como contar aos outros na quadra sobre a mochila? Sobre o bilhete? Quem tinha pegado o seu bilhete? Olhava para todos os lados e não conseguia descobrir. Tinha que encontrar. O jogo. Duda estava jogando. O bilhete. É mesmo o bilhete. De repente, gol! Quem foi? Meu Deus! Foi o Cacau. O quê? O Cacau pegou meu bilhete? Que bilhete, Bia? O Cacau fez um gol para a nossa classe. Eu, hein? Tá tudo bem? Não, pegaram meu bilhete da mochila. Que bilhete? Nada, esquece. É isso aí. Vai, Cacau. Bia começou a andar em volta da quadra, mas nada de descobrir quem teria mexido em sua mochila, nem pensar em falar para a professora. Ela perguntaria sobre o que tinha na mochila. E é claro que Bia não queria contar à professora sobre o bilhete do Duda. Gol! 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 Genial! Olha lá! Bia, 2-0. A gente vai ganhar o campeonato da escola. Bia, porém, não conseguia se concentrar no campeonato. Todo mundo iria fazer o que Duda pensava sobre ela. Ah, se eu pego quem fez isso, falou em voz alta.
sem nem se preocupar se seria ouvida, pois, com todo aquele barulho, quem poderia escutá-la? De repente, percebeu que o Pedro não tirava os olhos dela. O pior era aquele risinho. Ele parecia o único e não prestar atenção no jogo. Além dela, o olhar do menino parecia revelar o responsável pelo sumiço do bilhete. Chegou bem perto de Pedro e tratou logo de perguntar: Foi você? Eu o quê? Você sabe, Pedro? Sei o quê? O que estava dentro da mochila. E devolvendo o bilhete, Pedro foi falando de cabeça baixa. Tá legal, eu peguei o bilhete. Eu vi quando Duda passou pela sua carteira e deixou o papelzinho para você. Fiquei curioso. É só isso. Queria saber o que ele escreveu. Afinal, você é minha amiga. Não, Pedro. Eu pensei que você fosse meu amigo. Mas acontece que um amigo não abre a mochila da gente, nem lê o bilhete da gente, sem a gente deixar. Não sei não, Pedro. Eu não esperava isso de você. Puxa, Bia, foi uma brincadeira. Desculpa. Eu sei que foi mal. Desculpa. Péssimo, Pedro. Péssimo. Você não é mais a minha melhor amiga. Sei não, Pedro. Sei não. Tenho que pensar. Chorando, Bia foi se afastando de Pedro, enquanto ouvia aquele grito de guerra da torcida e toda a alegria de final de campeonato. Pedro ficou ali sentado, olhando sua amiga. Foi quando a professora chegou perto do garoto e perguntou: Que cara é essa, Pedro? Sua classe ganhou o campeonato da escola. Eu é que não sei se vou perder uma amiga, professora. Então, gente, a gente viu que essa história ela é bem legal, né? Fala da mochila, de Pedro, do bilhete, né? A gente vê que tem algumas atitudes aí erradas, né? De ter pego, ter mexido na mochila. Então, que possamos aprender aí e eu vou colocar essa leitura como uma reflexão para todos vocês. Agora chegou a hora da nossa atividade, isso mesmo. Anotem aí, tá? As páginas que nós vamos estar realizando. A 58 e 59 foi a página que eu acabei de ler, quem mexeu na minha mochila. Mas aí eu deixo como atividade para vocês lerem melhor, tá? 61 e 62, resolução de atividades relacionadas à interpretação do texto. 62 e 63, resolução de atividades relacionadas com o conteúdo, o reticências, que nós aprendemos hoje. 64 e um pouquinho da 63 também, a resolução de atividades relacionadas com o conteúdo, pronomes demonstrativos. E as páginas 66, 67 e 68, a leitura também de um texto e a resolução das atividades de interpretação deste texto. Então, resumindo, da página 58 até a 68. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus, muitos beijinhos, se cuide e até a próxima aula.